Posso te chamar só de CEO da Sem Processo? Tá tranquilo. Depois você fala o nome do escritório que eu... Dificulta, né? E como é que estão as coisas, Júnior? Tá tudo certo. Que Dentro do bom. possível. Fala, pessoal. Estamos ao vivo. Sempre que existe uma live, existe alguém sendo pego antes, falando ao vivo, conversando sobre diversos assuntos. E não foi diferente dessa vez, mas é sempre bom a gente reencontrar os amigos, colocar a conversa em dia, nessas poucas oportunidades que a gente tem de falar ao vivo, de estar próximo das pessoas, de alguma maneira. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso bate-papo super especial aqui, hoje com dois grandes convidados. Quero começar apresentando aqui as pessoas que estarão comigo nesse bate-papo para falar sobre inovações no universo jurídico, inovações nos escritórios de advocacia, o quanto isso se tornou ainda mais importante, mais relevante nessa pandemia. A Isabela Carvalho, que é repórter aqui da Startse, jornalista, lidera a nossa área de conteúdo e cobre as Lawtechs, cobre esse mercado de tecnologia para o mercado jurídico já há algum tempo, nos nossos eventos, no nosso portal. Isabela, seja muito bem-vinda a esse nosso bate-papo. Fala, pessoal, boa noite. Bom, para quem não me conhece, assim como o Júnior me apresentou, eu sou a Isabela, faço parte da equipe de conteúdo. É um prazer estar aqui com vocês na live e espero contribuir de alguma forma para que esse conteúdo seja bacana aí para todo mundo. Maravilha, Isabela, seja bem-vinda. E agora quero apresentar grande amigo Bruno Fergelson. Se eu falei errado, você me corrige, mas toda vez eu acho que eu erro. O Bruno é CEO da Sem Processo, uma das principais startups da área jurídica, né, que a gente chama de Lawtech ou de Legal Tech aqui no Brasil, além de ter fundado a B2L, a Associação Brasileira de Lawtechs e Legal Techs. Bruno, seja bem-vindo. Fala mais um pouquinho aí da tua... Faz a tua introdução direito, fala do escritório. É sempre bom te ouvir, te ter por aqui. Cara, Júnior, Isabela, é um prazer estar com vocês. Cara, sou muito fã da Startse. E, cara, sempre legal falar. Então, eu sou, como você falou, sou CEO do Sem Processo, que é uma plataforma de acordos. Sou CEO da Future Law também. Sou sócio do Lima Feigas, com um escritório que está muito focado em inovação. Fundei a B2L, hoje estou no conselho de administração. Também fundei uma aceleradora que é a Life. Estou envolvido na Logile, dados legais. Então, tudo que é inovação e direito me interessa muito. E eu acho que esse é o momento mais do que nunca, né? A gente está no momento certo de falar em inovação do direito, mais do que em outros momentos, direto do Zoom aqui. Eu acho que fala muito do momento que a gente está vivendo. Então, um prazer estar aí com vocês dois e trocando essa ideia. Maravilha. Turma, quem está nos assistindo, manda uma mensagem para a gente aí, só para a gente saber de onde vocês estão nos vendo e principalmente se você trabalha na área jurídica, se você trabalha em algum lugar que traga esse universo jurídico para dentro da sua companhia, seja um escritório, uma área uma área jurídica, seja como servidor público da justiça, de alguma maneira, escreva aí se você trabalha no universo jurídico. Bruno e Isabela, nesse período agora, a gente teve dois cenários muito claros, né, Bruno? Tem um monte de empresas se deram bem, porque estavam preparados. Bom, primeiro, só para fazer um disclaimer aqui, de tudo que a gente vai falar sobre oportunidade, sobre coisas positivas, a gente sempre exclui um pouco de lado agora as questões sociais, humanitárias, de pessoas que estão perdendo a vida, estão passando mal, perdendo emprego, enfim, estão doentes. Mas falando só sobre negócios, sobre inovação, tecnologia, as empresas que estavam preparadas, ou estavam um pouco mais preparadas, se deram bem, porque já se preocupavam há mais tempo em estar na internet, a se preocupar com dados, a olhar oportunidades diferentes, a ser multicanais, enfim. Aquelas que estavam ainda numa fase anterior, que não tinham se preocupado com isso, foram as que mais sofreram, talvez deixaram de existir ou estão passando por muitas dificuldades. No cenário jurídico, Bruno e Isabela, eu tenho falado com bastante gente nos últimos tempos e eu percebi que existem dois universos claros também. Aqueles que realmente já entendiam e usavam a tecnologia para potencializar os seus escritórios, a sua capacidade, e aqueles que enxergavam a tecnologia e a inovação como algo que vai competir comigo, vai me fazer mal, vai me atrapalhar. Claramente, um está se dando bem, o outro está se dando mal. Como que vocês veem, nesse momento, e daqui para frente,
o uso e a adoção de tecnologias pelos escritórios de advocacia? Você acha que isso vai explodir ainda mais? As pessoas vão se conscientizar ou não? O cara vai entender que isso não fez diferença nenhuma? Como você vê isso? Posso começar contigo, Bruno? Pô, super legal, Júnior. Cara, quero mais ouvir a Isabela também, que ela cobre todo o conteúdo, ela tem os insights aí das Latex e tal, vai ajudar a entender também. Cara, o que você colocou é muito legal, assim, e a Startse tem um papel, e não é porque eu tô aqui na live da Startse que eu vou elogiar, mas, cara, a gente está junto desde 2017, né, fazendo o primeiro Latec Conference e tal, então a Startse, eu acho que ela foi e é a porta de entrada para muitos advogados, então, eventos ali de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, e é isso, a gente fala isso desde o primeiro start, e muitas coisas não mudam. A gente está no Brasil que gasta 2% do PIB, tem 1.500.000 advogados, então é um mercado muito grande. E aí, a gente que vive nessa bolha, e a Isabela Cobre, Júnior, que está à frente aí da Startse, e eu, a gente acha que às vezes está todo mundo nessa conexão da internet, está todo mundo conectado com essa revolução 4.0, e não é verdade. A gente está falando de 1.500.000 advogados, que a maioria estava desconectado, alguns poucos já estavam conectados, mas era uma parte pequena do mercado, mesmo quando você olhava para as big laws, para os escritórios que fazem mais investimento, o que você sentia que isso era uma coisa ainda, uma tentativa, se falava de home office muito pouco, muito escritório que ainda tem servidor dentro de casa que ainda não foi para a nuvem, muito escritório que não usa plataforma para gerenciar trabalhos básicos, e do belo dia para a noite, cara, é aquele meme aí que também a galera está repetindo muito, quem foi o maior responsável por inovação na tua organização? Foi teu CTO, foi CEO? Não, foi, cara, uma tal de Covid. E aí, cara, compartilho da perspectiva que o Júnior falou, eu não sou profissional da saúde nem da economia, graças a Deus, nesse momento, então vamos falar do que a tecnologia fez. Cara, ela fez com que todo mundo tivesse que do dia para a noite se estabelecer. Então, assim, e aí vem esse ponto, né? É engraçado, eu não vou fulanizar aqui, mas como a ideia é compartilhar, eu vou compartilhar algumas coisas das quais eu li e convivi com alguns amigos. Cara, teve escritório que declarou no primeiro dia, mandou todos os estagiários embora. Então, assim, cara, o cara entrou numa crise ali, no momento, jogando tudo para baixo, cortando as pessoas. Você vê outros escritórios que dobraram de tamanho. A gente, e aí compartilhando até a gente como Lima Ferguson, a gente está indo para a 8ª contratação pós-pandemia. Por quê? A gente encontrou um caminho. E aí, até compartilhando aqui, eu vou falar de Lotec, vou falar da minha experiência, que eu acho que pode ser rica. Cara, a primeira coisa no dia da pandemia, começamos, fizemos home office, sempre nos pautamos a ouvir os colaboradores, eu tenho visto muito isso na Startse, a pegada que vocês fizeram internamente. Cara, a gente fez plano de psicólogo para os colaboradores, levou cadeira para que as pessoas tivessem um conforto maior. Então, acho que o foco inicial do direito, e esse é um desafio que a gente vem falando há muito tempo, é esse foco nas pessoas. Então, as organizações que não focaram nos seus próprios colaboradores já entraram muito mal. Segundo aspecto, a própria tecnologia. Então, assim, a gente viu, e eu conversei muito com amigos, de não estava com o sistema preparado, o computador só acessava da própria estrutura do escritório, então isso também foi um desafio. O terceiro, a própria metodologia. Cara, é engraçado, eu tive um amigo que me ligou também no início da crise e falou, Bruno, você tem algum sistema para eu poder gerenciar o que o meu colaborador está entrando no laptop dele, porque eu quero ver se ele está vendo YouTube ao longo do trabalho? Eu falei, cara, esse cara não entendeu nada. Tipo assim, cara, se você achar que você vai acompanhar o que o teu colaborador você já quebrou e não sabe. Então, assim, eu acho que o problema da advocacia, é óbvio que a expectativa, eu acho que a gente vai ter a oportunidade hoje de falar bastante de inovação, Lotex e muitas plataformas disponíveis, mas é muito mindset. Então a gente ainda vivia numa estrutura muito hierarquizada, cara, que as pessoas achavam que iam controlar as pessoas e isso deu um baque, né? Eu acho que o mundo inteiro levou um jab na cara, então assim, todo mundo cambaleou e tiveram pessoas que entenderam e caminharam para o rumo certo e pessoas que se perderam. Então, é engraçado porque eu tenho essa oportunidade, eu falo desde, cara, estruturas muito pequenas a muito grandes, então eu vou tendo feeling geral e eu acho que é muito isso. Quem teve o mindset de entender que tinha que entender essa nova dinâmica da maneira adequada, conseguiu crescer muito. Eu vi, por exemplo, no Sem Processo, a gente teve um aumento gigantesco de acordos. A Logile, por exemplo, que é uma solução de metodologia ágil. Cara, nunca vi tanto advogado querendo usar metodologia ágil, falando sobre planning, falando de pontuar trabalho. Então, eu particularmente acho que o mercado jurídico já vinha numa transformação. O Richard Susskind falava que em 20 anos a gente ia mudar mais a advocacia do que a gente mudou nos últimos 200, e eu me arrisco a dizer que depois
depois desse ano de 2020, nada será como antes, nunca mais. Então, acho que uma primeira elaboração é essa. Então, eu concordo muito com isso. Tem os vencedores, tem organizações que estão crescendo muito porque acharam o caminho, entenderam que podem tirar bullshitagem, podem ser mais diretos. Eu acho que o mundo também está pedindo isso. Então, acho que aquele atendimento mais quente com o cliente no WhatsApp, usando tecnologia, isso veio para ficar, mas muitas organizações não tiveram essa capacidade de fazer essa virada muito rápido e estão sofrendo até agora. Então, acho que tem os dois lados e é muito pelo mindset de quem está à frente das organizações. O novo normal é falar com o microfone mudo também, né? Bom, Isabela, pegando esse gancho do Bruno sobre as empresas que se adaptaram a isso, né? Que entenderam o que tinham que fazer e não importa... eu digo assim, eu faço muito um paralelo sobre a advocacia com a telemedicina, né? Pô, a tecnologia estava disponível, já está aí há não sei quanto tempo, já dava para usar não sei quanto tempo, já faz assim num monte de país. E por que aqui a gente não colocava isso para funcionar? Foi preciso acontecer um fator extremo para que se usasse aquilo de uma maneira forçada, mas entendendo que aqui é realmente positivo. No direito é a mesma coisa. Tem um monte de tecnologia que já estava aí disponível e talvez sem a barreira maior do que no caso da medicina, que tinha tantas regras, não sei o quê, conselhos e tudo mais para regular. Mas, pô, quantas ferramentas, né, Isabela, que a gente já via nos eventos da Startups, das Lotechs, das Legaltechs. Só para quem está nos assistindo não sabe o que é uma Lotech. Uma Lotech é uma startup, uma empresa de tecnologia que trabalha junto com o direito. Ou ela presta serviço, ou tecnologia, ou atua direto ali no tema. Tantas coisas que estavam disponíveis e a gente não usava, os escritórios não entendiam, mas que agora tiveram que correr atrás para contratar e para botar esses serviços. Na tua opinião, Isabela, você acha que essa explosão de necessidade agora vai se converter daqui a pouco em desejo? Ou seja, agora as pessoas estão usando tecnologia por uma necessidade, mas será que depois isso vai se manter? Elas vão desejar a tecnologia? Sim, eu acho que é um movimento que não tem volta. Foi muito o que o Bruno disse, da noite para o dia as empresas precisaram se readaptar, enfim, ou elas se digitalizavam, ou elas se adaptavam a esse novo contexto, ou elas caíam fora. E eu acho que isso é um movimento que não tem volta, né? Cobrindo um pouco de tecnologia no setor de direito, enfim, jurídico, a gente vê muitas ferramentas que estão aí para automatizar e melhorar processos repetitivos, enfim, tirar um pouco dessa carga das tarefas repetitivas para trazer também o lado um pouco mais humano, né? Que é muito o que você falou também da medicina, né? As pessoas querem a tecnologia, mas também querem o lado humano. E eu acho que, com certeza, é um movimento sem volta. Eu vejo que o mercado jurídico, o Bruno pode até falar um pouco sobre isso, enfim, me corrija se eu estiver errada, mas eu vejo como um setor um pouco, de certa forma, conservador, assim. Porque, enfim, repleto de regras e regulamentações, eu acho que algumas empresas, alguns escritórios até tiveram uma certa resistência em adotar esse tipo de tecnologia, mas eu acho que isso mudou e as empresas foram um pouco obrigadas a se adaptar, mas acho que com certeza é um movimento que não tem volta. Ô Bruno, agora tá a gente naquela confusão, né? Todo mundo fala assim, o e-commerce explodiu de vender. Tá bom, mas você só pode comprar no e-commerce, né? Então não tem outro jeito. Pô, até abobrinha você compra online, porque abobrinha não, porque você dá para ir no mercadinho, mas qualquer outra coisa você compra online, porque não tem como comprar de outra maneira. Então, quando o mercado voltar, é que a gente realmente vai ter a noção exata de tamanho que foi esse salto. Mas é certo que houve um salto muito grande na adoção de tecnologia, principalmente porque, poxa, isso que a gente está fazendo aqui provavelmente se transformou no teu normal para falar com o teu cliente. Provavelmente isso aqui, e alguma esfera, se transformou numa maneira de se fazer uma audiência. O que era excepcional antes, talvez está se transformando no normal. Como que as empresas de tecnologia, as Lotechs, têm ajudado hoje? Em que áreas elas estão ajudando hoje os advogados mais precisamente? Se fosse para dizer assim, cara, 3 coisas que as Lotechs estão ajudando a resolver hoje nesse cenário. Você conseguiria dizer quais são os principais dores que eles resolveram agora, que
pô, tipo, tem que ir lá e tem que correr e contratar isso aqui, porque sem isso eu não consigo sobreviver. Cara, eu acho que tem algumas coisas muito legais, Júnior, assim, tem coisas bem simplórias, tá, que a galera devia estar usando há décadas e não tá, que é, por exemplo, assinatura digital. Cara, putz, a gente tem algumas lá associadas, tem algumas maiores, tem menores, cara, isso é uma coisa que você imagina que todo mundo tava fazendo. Cara, no primeiro dia todo mundo viu que não tinha assinatura digital e, cara, trabalho de advogado é muitas vezes, então, assim, uma coisa trivial. Segunda coisa, eu senti muito isso pelo Sem Processo, plataforma de acordo, porque o judiciário ficou muito tempo. Cara, a gente fala muito de colapso, mas o judiciário ele está num risco de colapso muito grande, porque a gente está tendo uma litigiosidade enorme. Quantas devoluções de imóveis? A gente lançou um produto no Sem Processo, olha que interessante, como as dores têm oportunidade. Cara, uma coisa que advogado fazia muito, notificação por e-mail, notificação por correio, desculpa. Como é que você notifica por correio? Cartório. Correio, cara, o que tá falando de correio hoje em dia? Cara, correio no Brasil, e tá tendo essa discussão também, não vou entrar no aspecto político, se vai ter privatização ou não, mas o ponto é, cara, a gente não escreve mais carta, e o advogado ali manda no correio. Como é que você manda? E os endereços, porque muita gente não tá dentro de casa. A gente criou uma plataforma lá, Notifica, para fazer notificação online com blockchain. Cara, deu um salto, a gente abriu gratuito na primeira semana, explodiu. Então, assim, coisas triviais, muito óbvias. Outras como metodologia, eu vejo isso na Logile, por exemplo, metodologia ágil. Cara, o advogado nunca se organizou, cara, sempre era aquele caos, o advogado chegava no escritório 11 horas e ia embora 2 da manhã, meio caótico. Eu acho que isso obrigou todo mundo a ter quadrante, assim, as calls, na minha opinião, nunca entraram tão certinhas. Cara, você vê M&A funcionando de forma, então, eu acho que botou o advogado dentro da cronologia do tempo. Então, eu acho que a metodologia ágil e todas essas plataformas ajudaram muito. Um outro aspecto e um desafio para esse contencioso de massa, que é a automação que já vinha sendo feito, cara, se tornou mais urgente, porque imagina você gerenciar milhares de pessoas, prazos. Então, cara, isso gerou, eu acho que o advogado ele tinha essa falsa concepção de que ele poderia gerenciar olhando e vendo aquele mundo de pessoas trabalhando ali no escritório, de olho, e a gente teve que ter isso. Então, tudo que ligado à métrica e outro aspecto, por exemplo, você pega a jurimetria, que é uma coisa que estava crescendo, né, a gente utilizar, veio o entusiasmo, é isso que é interessante, cara, porque assim, muitos até advogados com quem a gente falava, que achavam que isso era uma curiosidade, vieram porque, cara, quando você quer ver um outro fato também no judiciário que mudou muito, tinha uma coisa que era um absurdo, que era você ir para audiência muitas vezes fora do estado. Então, assim, você tinha uma audiência em outro lado, você tinha que pegar um avião, descer lá, doutor, você tem acordo? Você falava não. Cara, todas as audiências foram online e os juízes estão adorando, o nível de produtividade aumentou, de objetividade, então, assim, de audiência com testemunha. Então, acho que desde soluções dessas, das mais triviais como o Zoom, etc., automação, plataformas de metodologia ágil, cara, assinatura eletrônica, notificação online, plataformas de acordo, porque realmente, senão o judiciário não vai dar conta. Então, acho que foi uma enxurrada, e eu acho que isso veio para ficar. Eu acho assim, os próprios juízes, era muito comum um juiz ter que ir numa outra comarca, então todo mundo viu que essa objetividade e essa nova forma de lidar com o tempo está sendo mais produtiva, que é uma outra pressão, tá? Porque quando a gente tem essa crise econômica que tem, a pressão por diminuição de honorários e eficiência é muito grande. Então os escritórios que não conseguem conciliar essa nova demanda com uma entrega rápida e objetiva, e para isso você tem tecnologia e organização, não conseguem se firmar nesse mercado. Então, eu acho que como principais soluções seriam essas. Mais uma vez. Isabela, a gente, nos últimos, o Bruno bem falou, né, a gente faz a Lotec Conference junto com a B2L, já, se não me engano, há 4 anos, e a gente percebe que existe uma parcela dos advogados, assim como o Bruno e outros, que são mais abertos, como você falou, a usar a tecnologia. De novo, com o paralelo com o médico, né? Por mais que o cara saiba que o prontuário eletrônico vai ser muito melhor para ele no futuro, quando aquele paciente voltar, o advogado também tende a fazer as coisas do jeito tradicional, e poucos são aqueles que são os primeiros a usar a tecnologia, né? São aqueles que se jogam primeiro nesse mundo. E a gente já via no passado, ano passado, nos últimos anos, advogado vindo aprender sobre, Bruno falou, blockchain, inteligência artificial, automação, aumentar a produtividade, eu ouvi sobre a adoção de squads, processos ágeis, essas coisas dentro dos escritórios, que para a maioria dos advogados parece ainda um assunto muito distante. Se a gente tiver 1 milhão de advogados no Brasil, que eu acho que é mais ou menos esse número, são uma pequena parcela que ainda busca esse tipo de conhecimento, ou que está na vanguarda para buscar esse conhecimento.
nesse cenário agora, a gente foi totalmente jogado num universo onde não dá mais para ignorar essas coisas. Como você tem feito há muitos anos, sei lá, passaram 10 mil pessoas nas nossas conferências. Você acha que o perfil do advogado ele vai mudar a partir dessa situação que a gente está vivendo agora? A gente está vendo muitos escritórios tendo muito sucesso e muitos escritórios passando por enormes dificuldades. Eu vejo aqui, Bruno, quando vai falar com um escritório, não, cara, tô sem dinheiro, não dá pra fazer nada. O outro, cara, nunca ganhei tanto dinheiro na pandemia, como eu tô ganhando agora na pandemia. Então, dois universos muito diferentes. Você acha, Isabela, que essa necessidade vai ser a mãe da inovação agora, a mãe da busca por coisas novas? Sim, com certeza. Eu acho que o caminho depende muito, lógico, que da adoção das tecnologias, mas muito do mindset, de como você vai encarar esse novo cenário, né? Eu acho que você não precisa ter muito, foi o que o Bruno falou, a gente tem desde as tecnologias mais simples, digamos assim, que já deviam estar há muito tempo, por exemplo, a assinatura digital. Você não precisa ter muito para você inovar e para você trazer uma boa experiência, não só para o seu interno, enfim, para os seus colaboradores, para o seu escritório, mas também para o cliente, né? Eu, como cliente, eu vejo muito isso. Se eu tenho, esses dias, eu até lembrei, o Bruno falou, eu precisava assinar um contrato aqui do meu apartamento e eu fiz tudo por e-mail, eu fiz com uma assinatura digital e aquilo fez total diferença. Então, assim, eu acho que não é só uma coisa importante para o profissional, mas também para ele dar essa experiência para os clientes dele. E eu acho que é muito isso, da forma como você vai encarar esse momento e tirar, o que a gente fala, né? Fazer uma limonada ali e como você vai encarar e, enfim, como você vai seguir nos próximos meses. Eu acho que isso diz muito de como que as empresas vão ou não terminar nesse período de crise que a gente diz, né? Mas eu acho que sim, a necessidade, querendo ou não, ela traz esse senso de urgência, né? Então, eu preciso mudar, eu preciso me adaptar. E eu acho que com certeza, os profissionais eles vão ter um novo olhar, não só no setor jurídico, mas em outros diversos setores que a gente está vendo se transformar, né? Acho que as pessoas elas vão se adaptar e o que você falou, a gente está aqui falando de videoconferência, vai se tornar muito mais comum, mesmo depois desse período, dessa pandemia, do que era antes. Então, isso veio para acelerar e com certeza eu acho que vai ser um movimento que vai continuar. Muito bom. Bom, pessoal, quem está nos assistindo aí pelo Instagram, se você é advogado, tem um escritório, manda um joinha, só para saber aqui o termômetro entre as pessoas que estão nos assistindo, para saber quem é realmente advogado, porque a gente vai falar de um tema agora, que eu sei que o Bruno sempre fala bem disso, mas com muito cuidado, porque isso precisa ser entendido da maneira correta. Então manda um joinha aí, porque esse tema é muito sobre esse ponto que a gente vai falar agora. Bruno. Vários joinhas já. Marcos, Rafael, tá cheio de advogado aqui, todo mundo querendo entender um pouco mais desse universo. Bruno, você falou uma palavra que assim que você falou, eu peguei aqui e anotei para poder falar desse ponto. Automação. Muito tem se falado, e você já me puxou a orelha algumas vezes, quando a gente escrevia alguma coisa aqui na Start, aí você puxava a minha orelha, eu ia lá e falava para a Isabela. Não foi eu, jogava a culpa nela. Foi a Isabela, não foi eu. Para me livrar aqui da puxada da orelha. Sobre a substituição do advogado por tecnologia, né? Esse é um tema que todo mundo falava, a tecnologia vai substituir o advogado, vai matar o advogado, vai acabar o advogado, E o que a gente, na verdade, vê e entende sobre isso é que, e você nos educou muito nesse processo, é que a tecnologia ela potencializa o advogado. Só que a gente está numa situação agora que você falou, tem escritórios que tinha 1.000 advogados e demitiu 500. Será que estes postos de trabalho, dada a necessidade de inovação, de tecnologia que está se surgindo agora, esses postos de trabalho devem ser recompostos, vamos dizer assim, eles devem ser... a gente deve ver uma recontratação, uma reocupação desses postos, ou boa parte disso vai ser realmente substituído por tecnologia ou por automação, como a gente queira chamar?
Cara, legal, Júnior. E não foi combinado, mas foi uma oportunidade boa. Tô com você e com a Isabela. Cara, desde o Latec 1. Cara, e não era nem eu, assim. Tipo assim, eu sempre tive essa visão, eu vou colocar minha visão, mas, cara, saiu uma matéria da Startse, cara, uma projeção gigante, porra, evento, puta visibilidade. Cara, tocava meu telefone. Era a galera da OAB, era a galera de tribunal, era a galera. Porra, Bruno, os caras estão falando, cara, não sou eu que escrevo, então é até bom que eu tô dizendo aqui, estão os autores aqui. Mas, cara, é uma dúvida que Foi a sempre. Isabela. É, a Isabela aí, mas eu acho que o ponto coisa do Júnior, hein? Responsa aí, eu não. Mas, cara, tem essa dúvida, tá? Sempre que a tecnologia, os ludistas, tá, cara, eles estão quebrando máquina desde a primeira revolução industrial. Eu acho que, assim, eu sempre falo muito isso, assim, é engraçado, né? Porque quando você fala de inovação também, tem um disclaimer importante. Tem duas coisas, né? Cara, a advocacia padrão, tava lá acostumada com mármore, e isso é lindo, cara, eu adoro. Ver que, cara, hoje, se o teu escritório fica na Faria Lima ou fica no interior de Manaus, você, sei lá, interior de Maranhão, você é absolutamente igual ao do Rio Grande do Sul, você tá lá em Porto Alegre, ou você tá na Faria Lima igual, cara, não vende mais mármore, os custos, se você tem lá o teu garçom com gravatinho entregando, meu irmão, isso é tudo bullshitagem, já era, só que a galera ainda vendia muito em cima disso. Então agora nivelou todo mundo. Segunda coisa, todo mundo tá com a cara no sol. Então é isso, a gente abre a live aqui, fala e todo mundo tendo que falar. Cara, você tem escritório hoje que não deixa o advogado responder o WhatsApp pro cliente sem passar pelo sócio. Isso é um nível de ineficiência bizarro. Então, assim, eu acho que existem advocacia, o que eu acredito como essa advocacia 4.0 é uma advocacia extremamente rebuscada, pessoas com capacidade cognitiva, tecnologia. Cara, você falou várias das palavras, eu imagino os colegas advogados, para muitos isso daqui deve ser até outra língua, né? Você fala de metodologia ágil, startup, venture capital, cara, um monte de linguajar blockchain que as pessoas às vezes nem sabem do que significa. Então, o que eu acho, tá? Quando a gente abre vagas hoje, por exemplo, no Sem Processo ou no escritório, cara, eu abro vaga para Legal Operation, eu abro vaga para Visual Law. Por exemplo, Visual Law é uma coisa que está bombando, cara, porque as pessoas já tinham relação com o UX, só que agora que a gente está no mundo de tecnologia, todo mundo fazendo contrato desenhado com gráfico, eu estou contratando designer, então, assim, tem um mundo de oportunidades, cara, um mundo. Você não tem quase ninguém preparado para Legal Operation, para lidar com dados, para fazer uma boa jurimetria. Só que o problema é que tem um monte de advogado fazendo função repetitiva, que nem deveria ser. Ninguém estuda 5 anos, mais, porra, mestrado, doutorado. Então, assim, já eram funções que precarizavam o nosso trabalho, não traziam valor agregado, cara, cada vez mais massificando. Isso tem que ser comido pelo software. Cara, você vê agora, por exemplo, a LGPD, que é um dos exemplos que eu uso. Todas as empresas têm que estar compliance, quase ninguém entende isso, cara. A gente abriu vaga para o escritório, você não vê, ninguém sabe. Então, eu acho que o advogado ele precisa se qualificar para essa nova dinâmica. Se você pegar um advogado que é bom PMO, que ele toca bem um projeto, porra, é um skill que um monte de gente quer. Então, eu não acho que hajam perdas, você tem mudanças de horizonte de trabalho. Então, acho que se você é um escritório que lida com contencioso massificado, você deveria contratar pessoas que tratem melhor do Excel do que fazer petição, porque no final é copy-cola. Então, é melhor alguém que faça automação do que isso. Então, acho que tem uma substituição, é um desafio, porque a faculdade de Direito, ela forma muito mal, a gente já nem forma em gestão, nem marketing, contabilidade, muito menos tecnologia. E o advogado, como você bem falou, ele é neofóbico, ele odeia inovação, ele fica ali no quadradinho dele e não vê esse mundo de oportunidades. Então, acho que o desafio é qualificação. Tem muito espaço de trabalho, tem muito trabalho bacana para ser feito, tem muita discussão interessante. Só que é isso. Cara, a gente estava dando um parecer essa semana sobre impressora 3D de um cliente. Então, assim, cara, se você não entende o mundo que você está inserido, cara, então, assim, então eu acho que tem muita oportunidade, eu acho que não vai substituir, mas eu acho que os profissionais, os colegas devem se qualificar. A vantagem hoje tem muito conteúdo, pô, você tem Startse aí, tantas outras organizações, busca conteúdo, cara, busca conteúdo, você não vai ser substituído, mas aquele trabalho de copy e cola já deveria ter sido substituído, isso não é trabalho de advogado, isso é uma coisa que, na minha opinião, já deveria ser, mas para isso tem que ter muito estudo e muita preparação, né? Acho que a tecnologia, ela veio... Te interrompi, né? Acho que a tecnologia, ela vem muito para somar, né? Então, tudo que o Bruno disse, nesses trabalhos repetitivos e que demandam muito tempo do profissional, que poderia estar fazendo outras coisas, poderia estar se capacitando, enfim, poderia estar usando esse tempo dele para fazer outras atividades. Eu acho que a tecnologia vem justamente aí para somar e não subtrair e excluir esses profissionais. Eu acho que vem muito de... Enfim, eu acho que é basicamente isso. Bom, Isabela, é exatamente essa coisa, né? Essa conexão entre tecnologia,
e a profissão, ali a skill, né, técnica do profissional. E isso é uma coisa que já se faz na verdade, isso não é nenhuma novidade em lugar nenhum, né? Essa soma de tecnologia mais profissão, tecnologia mais profissão, isso acontece há séculos, né? Quando você olha para trás, várias vezes no mundo aconteceu isso. Então, provavelmente o advogado antigamente, quando não existia máquina de escrever, tinha que escrever na mão, quando veio a máquina de escrever, ficou louco, falou, porra, me ferrou agora, minha letra é bonita, não sei o quê. Então, é cíclico, né, essa história. E aí o que o Bruno falou bem, de que você não perde emprego, você não perde postos de trabalho, você transforma os postos de trabalho. O cara que era o advogado X que fazia isso aqui, esse advogado vai deixar de fazer isso, vai fazer essa outra coisa. Como a Isabela falou, é uma conexão, a soma de funções e não uma substituição. Pessoal, quando vocês estão assistindo pelo Instagram, tem um link conectado aí embaixo, pinado aí, fixado nos comentários, que é justamente da LawTech Conference, desse evento que nós falamos aqui, que o Bruno e a B2L, enfim, já nos ajudam a construir, a gente faz junto já há 4 anos. E esse ano, por essas condições todas, a gente está fazendo esse evento online. Uma coisa positiva disso tudo é que mais e mais pessoas de um monte de lugar podem assistir. Obviamente, os custos são muito mais baratos quando a gente faz online, então o preço do ingresso está muito menor em relação aos dos anos anteriores. E a gente está com o último dia para compra na pré-venda é amanhã. Então, se você estiver assistindo pelo Instagram, é advogado, trabalha nessa área ou conhece alguém dessa área, dá um print aí para acessar depois esse link, ou entra lá no site da Start, escreve LawTech Conference, que vai cair também no Google lá, para aproveitar esse preço de pré-venda que acaba amanhã. Então, amanhã, último dia, sobe o preço, vira o lote, e aí você não consegue mais comprar. A gente vai falar sobre tecnologia, inovação, novos rumos do mercado jurídico, todos esses temas que a gente falou aqui, inteligência artificial, squads, agile, né, metodologia ágil, enfim, mostrar como o advogado pode se tornar muito mais produtivo se ele entender que a tecnologia faz parte desse processo, que não é algo que vem para conflitar ou para destruir a profissão, muito pelo contrário. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, print aí na tela ou LawTech Conference no Google, que vocês acham o evento para poder participar com a gente. Bruno, falando agora um pouco mais sobre as LawTechs, né? Esse ramo a gente brincava isso lá atrás, quando a gente começou a fazer o evento junto. Eu lembro de você me falar assim, aqui o ano que vem a gente tem que ter mais que fintech, LawTech tem que ter mais que fintech, temos que ser maior, não sei o quê. E a gente viu, nos últimos anos, um crescimento enorme mesmo do número de LawTechs. E aí a tua brincadeira não era porque, não gosto das fintechs, é porque, eu defendo aqui o meu peixe, eu quero que mais e mais pessoas entrem nesse universo jurídico de tecnologia. E o que a gente viu nos últimos anos, e eu acho que o LawTech Conference, a Start, essa nossa parceria, mas principalmente a B2L contribuiu demais, foi para crescer muito o número, né, de pessoas de LawTechs. Claro que à medida que surge um monte, você vai tendo quase que um filtro, né? Um monte não faz sentido, mas aquelas que fazem sentido escalam muito, crescem muito. A gente viu uma mudança muito grande nos últimos anos, né, do mercado de LawTechs, e a B2L vem fazendo esse papel fundamental. Eu tive com o Daniel numa live esses dias, e ele falou já um pouco do papel, enfim, mas fala um pouco das LawTechs da B2L e como que elas têm contribuído para esse desenvolvimento, como tem sido esse desenvolvimento, se você tiver alguns números para falar um pouco desse crescimento dos últimos anos, enfim. Cara, legal, Júnior. Isso, cara, é parte da história, né? No dia que forem escrever o livro aí das LawTechs, com certeza esses papos aí que a gente teve vão ter que estar lá, né? Essa brincadeira que você está falando é porque, cara, primeira vez que eu procurei lá o Júnior para falar de fazer um LawTech Conference, que é engraçado, né? A palavra LawTech a gente criou. A primeira vez que a gente se reuniu lá para falar com a B2L, cara, a B2L surgiu num grupo de WhatsApp, eu e Matheus lá e tal, e a gente trocando ideia, e tinha um nome nos Estados Unidos que era o Legal Tech, né? E eu falei, não, tem que ser LawTech, Law é muito mais sexy. A galera falou, Bruno, você é idiota, não. E é engraçado que hoje você joga no Google, tem mais busca por LawTech do que Legal Tech. O Richard Susskind falou que é mais legal, então a gente criou o nome do movimento global. E isso é uma coisa muito legal. E aí, cara, eu fui lá falar com o Júnior, eu falei, Júnior, você tem que fazer o evento. Ele falou, Bruno, isso agora tá nascendo, cara.
olha a fintech. E tava tendo o evento de fintech da Starts, que é legal pra caramba também. Falei, porra, faz aí uma vila, cara, essa vila aí pra botar as empresas. O Júnior, pô, Bruno, tá maluco, né, cara? A gente fintech aqui já tem empresa unicórnio, negócio, deixa esse negócio crescer. Só que, cara, isso é uma parada que eu admiro muito na Start, sempre admirei, que falou assim, cara, não vou botar landing page aqui. Cara, uma semana, 300 vendas lá, aí se entusiasmou, o evento foi gigante. Cara, e aí foi um negócio, uma ruptura. E, cara, eu tô muito animado para ver o Lotec Conference desse ano, nessa pegada digital, porque, cara, eu acho que a Start sempre consegue fazer coisas diferentes, então tô muito animado aí com as surpresas que vão ter. Mas, cara, para quem era do mundo jurídico, acostumado com ver evento, e nada, com todo respeito, porque depois eu falo as coisas, as pessoas entendem errado, então quero deixar aqui que eu não tenho nada contra. Mas você vai a um evento jurídico, cara, a galera canta o hino da bandeira, da Tavênia, Vossa Excelência, não sei o quê. Cara, cadeira de couro, tudo. Cara, chegar no evento da Starts, cara, aquele negócio gigante, aquele mar, o primeiro. Cara, muita gente se impressionou. Vem gente do Brasil Feio inteiro. demais. Que é? Feio, sem nenhuma decoração. Não, pô, aquele evento, cara, porra, aquela luz apagada, assim, acende aquele mar de ser humano, cara, palco gigante, pegada TED, uma energia, né, cara? Acho que a Start tem muito disso, da energia, da inovação. Então isso mudou muito o mercado, né? A B2L, eu acho também uma instituição. Hoje o Daniel Marques está lá, cara, o cara é muito fera, montou o time, é o nosso diretor executivo. Eu fico muito feliz de ter criado e hoje ter uma galera muito melhor do que eu tocando. E é isso, cara, a gente tem mais de 200 Lotecs. Eu tava hoje na reunião de board lá, o Daniel tava falando que entraram 3 esse mês, então você vê, cara, em plena pandemia, um monte de negócio fechando, cara, a Lotec sendo criada, cara, as empresas se desenvolvendo pra caramba, muito M&A já acontecendo, então tem um grupo aí, por exemplo, que já está consolidando, então uma tendência muito grande. Você tem outras empresas numa dimensão muito maior, por exemplo, a Thomson Reuters, cara, cara, crescendo, Legal One, cara, bombando, assim, você vê um monte de gente que ainda não tinha. Então, acho que tem espaço para todo mundo, desde aquela empresa menor, maior. Então, assim, acho que é um mercado muito efervescente e agora está numa curva, a gente entrou na curva J da tecnologia no mercado jurídico. Porque antes tinha aquele negócio, eu acho que em 2017, 2018, que foram os primeiros Lotec Conference, a gente estava no olho adopta, é o que você falou. Cara, 1.000, 2.000 pessoas, vinha gente do Brasil, e é legal porque escritórios, às vezes, menores, vendo que tem solução para implementar. Só que tem um deserto para chegar nesse 1 milhão. E eu acho que esse ano, então acho que o Lotec Conference, ainda mais sendo exponencial esse ano na nuvem, cara, não sei nem quantas milhares de pessoas vão ir, talvez bilhão. Então, assim, então acho que agora a gente realmente chegou naquilo que a gente queria. Se digitalizou, se exponencializou, e eu acho que agora a gente realmente vai impactar o mercado e a gente tem estrutura, a gente tem as empresas, cara, todo mundo crescendo muito das empresas de Lotec, então acho que a gente está num momento muito legal, e a gente vai fazer história. Eu sempre falei isso, né? Do ponto de vista antropológico, a gente tem as condições, e o Brasil agora já tinha a curva de desejo, agora vem a curva de necessidade, tem as empresas preparadas, então, cara, eu acho que nada será como antes amanhã. A gente vai ter um cenário aí que é muito legal. Então, acho que a B2L teve esse papel importante e muito fundamental essa parceria com a Starts. Assim, eu acho que aqueles primeiros eventos ali foram fundamentais para... Eu lembro, até hoje, a Starts doou um primeiro cheque ali para a B2L. Aquela grana durou, cara, né? Porque a gente tinha custo baixo, mas foi muito importante. Então, eu acho que essa parceria vem de longe. Eu acho que estou muito animado para ver como vai ser essa experiência digital aí. E é o que você falou, vai poder impactar a gente. Mas eu vou te falar, cara, tomara que ano que vem a gente já possa fazer físico, porque tinha a galera cara, que esperava, eu já recebi um monte de mensagem, porra, Bruno, eu saía lá, porra, do Mato Grosso, eu saía, lá de Fortaleza, eu vinha lá do Rio Grande do Sul, então a galera vinha, então, óbvio que essa experiência é legal, mas a gente torce que ano que vem, aí eu acho que vai ser, toda essa galera que vai participar do digital, as milhares, ano que vem vai vir, vai ser tipo festival, tem que ser tipo Woodstock, cara, fazer um lugar aberto, eu acho que aí é a revolução máxima, assim, eu tô olhando já para 2021, mas eu acho que vai ser incrível, tenho certeza. Não, com certeza ia ser sensacional. Vai ser muito legal online, a gente está preparando, né, Isabela? Hoje a gente mostrou para o nosso time aqui a experiência do evento online. Galera, assim, ó, eu vou... Como eu digo? O spoiler vai ser assim, cara, ficou foda, assim, ó. É uma coisa incrível como ficou essa experiência do evento online. Esquece tudo que você já pensou, já imaginou sobre evento online. Não é palestra online, é um evento online. Então vai ser uma coisa realmente inacreditável. Turma, Isabela e Bruno, assim, eu escrevi vários artigos, o Bruno falou aí nos primeiros Lotec Conference, para falar desse mercado. A Isabela, com certeza, escrevia com muito mais
sabedoria e mais credibilidade do que eu, mas eu gostava de dar os pitacos ali em algumas coisas. E aí eu gostava muito de olhar número, né? Eu gosto sempre de escrever olhando números. E eu sempre fiquei impressionado, primeiro, com o número de advogados no Brasil, número de faculdades, número de cursos de direito, enfim, projeções de tamanho que esse mercado vai tomar, assim, de número de profissionais, né, em tão pouco tempo, se continuar naquela escala. E aí, Bruno e Isabela, é muito provável que as escolas de direito não ensinem esses temas que a gente está falando aqui, né? Não ensinam. Eu tenho visto vários advogados nesse período falar assim, meu Deus, quando é que a gente vai poder fazer propaganda do nosso trabalho? Quando é que eu vou poder fazer aquisição de clientes? Quando é que eu vou poder trabalhar com marketing digital? Quando é que eu vou poder botar uma gestão inovadora ali dentro? Poder, mas não poder, isso pode, mas como é que onde é que eu vou aprender sobre isso? Qual a escola que vai me ensinar sobre isso? E aí a gente chega nesse ponto de, será que as escolas de direito vão ser capazes de se reinventar também nesse universo? Será, Bruno, que isso vai ser um nível de sobrevivência para essas escolas e aquela primeira que der o primeiro passo em direção a formar um advogado empreendedor, que é também uma coisa que a gente muito falou aqui, né, Isabela? Assim, todo advogado, ele é um empreendedor, né? O cara, ele é um profissional liberal, ele é um empreendedor, ele tem que cliente, contratar pessoas, fazer gestão de time, isso e aquilo. Quando é que as escolas de direito vão formar os profissionais para atuarem dessa maneira? Fica à vontade. Eu. Você não falou, Júlio? Então, beleza. Cara, eu acho que cara, esse é um tema muito legal, cara, e é um ponto assim, as faculdades de Direito, cara, tem a metodologia do século XIX, professores do século XX para desafios do século XXI. Então também é uma coisa que é importante explicar, porque depois eu levo porrada nisso. Não tenho nada contra o direito romano, muito pelo contrário, eu tenho falado isso. A gente olha, por exemplo, o cubismo, eu tenho usado esse exemplo do Picasso. Cara, uma pessoa que é desatenta de arte olha para o cubismo e fala assim, cara, esse Picasso não devia pintar nada, brother, parece um desenho de criança, esse cara aqui devia ser ignorante. Cara, o Picasso, com 14 anos, ele era o melhor pintor realista da época dele. Ele pintava que nem os melhores mestres e ele desconstruiu aquilo e criou o cubismo, que é de uma sofisticação absurda. Então, eu acho que para inovar, você tem que ter muito background, é isso que a gente vê. Então, assim, você tem que ter muita experiência. Então, eu sou muito favorável nessa pandemia, por exemplo, no início, eu falei muito, porra, advogado, jovem, cara, vai ler grande clássico, cara, vai ler tratado de filosofia. Não tem um advogado, uma advogada boa ou bom que não tem uma bagagem. A gente é uma profissão humana, a gente tem que entender da problemática do ser humano dentro da existência. Só que quando você olha nas carreiras e nas grades curriculares, cara, você está falando ali, cara, muitas vezes do cara aprender, cara, direito civil 1, 2 e 3, eu acho que é importante, como eu volto a dizer, é importante a técnica. Mas olha quanta coisa a gente falou nessa live que não existe. Metodologia ágil, visual law, dados, automação. Eu tenho por esse desafio, quando eu criei a Future Law, eu comecei a entender, quando eu criei a B2L, eu comecei a ver isso. Cara, tem uma curva de desejo, mas não tem ninguém preparando. A gente criou a Future Law muito nesse sentido, a gente fez parceria com a Starts, a gente fez um curso super legal no passado, mas eu acho assim, é muito difícil, e eu vou falar uma coisa que eu vi no início de uma palestra, aqueles vídeos que vocês colocavam lá no início do LaTeX Conference, não me lembro o ano, vocês falavam muito daquela modelagem que até veio para o Brasil, por exemplo, de ensinar a codar, e você, que é o modelo que a Tribe, outras aqui no Brasil estão fazendo, então de ensinar a codar. E uma das coisas que se falava muito na Singularity, por exemplo, a Singularity nunca quis se formalizar como faculdade regular. Então, esse conceito de nanodegree. Então, acho que uma das coisas que vai mudar muito no mercado jurídico é que a pessoa vai ter que ter o bacharelado e para ter que ter a OAB, mas ela vai ter que ter um aprendizado contínuo, se fala muito na Starts também, esse aprendizado contínuo. Então, acho que o modelo é muito nanodegree. É o que a gente acredita na Future, eu vejo outras instituições fazendo. Então, é você, cara, fazer um curso mais rápido, que você aprenda uma skill, até porque não vai estacionar nisso. Se hoje eu preciso empreender visual law, amanhã eu acho que o Bruno deu uma travadinha ali. Bom, enquanto ele não volta, Isabela, pegando esse gancho, assim, as projeções são de que... Perdão. Voltou. Não sei onde eu congelei, cara. Cara, você congelou ali, terminando nos nanodegrees ali. Pô, será que vai ser os nanodegrees? Dá uma congelada. Travou. Eu não sei se deu para ouvir o que eu estava falando, por exemplo, de computação quântica, que eu falei com o Dante.
Cara, por exemplo, a gente fez uma live com o Dante, que é o diretor jurídico da IBM. E aí, no final, cara, provocações que não são combinadas em lives, né? Eu falei, cara, Dante, me fala aí o que tem de mais moderno, porque a IBM é uma empresa que está inovando há 100 anos. Os caras falou, Bruno, cara, tem um lance aqui de computação quântica. Então, eu tô falando, daqui a 2, 3 anos, a gente vai ter que estar aprendendo sobre computação quântica. E aí, como é que a faculdade não botou nem Visual Law, não botou nem metodologia ágil, o cara vai ter que estar ensinando. Então, eu acho que esse aprendizado contínuo, eu acho que seria muito saudável que a matéria da graduação mudasse, mas eu acho que vai ser esses nanodegrees. Então, a gente está sempre gerando conteúdo novo. Você pega o conteúdo do LaTeX Conference do primeiro para hoje, você vê que mudou, todo ano tem uma nova tendência. Então, eu acho que esse aprendizado contínuo, talvez ele seja mais relevante. É uma coisa, eu fiz doutorado, eu demorei 4 anos. Meu orientador foi o Ronaldo Lemos e tal. Cara, eu comecei falando sobre Uber. Cara, no meio do doutorado já não fazia sentido nenhum, porque Uber era a coisa mais normal do mundo. Então, eu acho que o tempo, a velocidade das coisas não está permitindo nem que as próprias instituições de ensino consigam se reestruturar, porque ela se reestrutura já mudou. Então, eu acredito muito no nanodegree e no aprendizado contínuo. Até mesmo porque o que você está aprendendo hoje, daqui 6 meses, pode ser que esteja já obsoleto, que outra tecnologia já, enfim, já esteja aí surgindo. Até pegando um gancho que a gente estava falando antes do crescimento das low-tech, enfim, das startups no setor, eu fiz uma pesquisa rápida antes da gente entrar nessa live, inclusive está no site da B2L, sobre o crescimento dessas startups, né? Então, essa pesquisa foi feita em 2019, no ano passado, e nos últimos 2 anos teve um crescimento de 300% dessas startups. E na época tinham mais ou menos 150 startups, né, desse setor. Então, eu acho que é um movimento complementando, né, aquele assunto que a gente estava falando anteriormente, é um movimento que está crescendo e ainda vai crescer muito mais. Então, enfim, acho que é um dado bacana de trazer aqui para o pessoal. Esse número é impressionante mesmo, porque eu lembro ali, né, o Bruno lá há 3 anos, 4 anos no primeiro LaTeX, cara, dá para contar assim, na mão, pô, quantos inscritos tem, Bruno? Tem uns 40 e tal, mas tem uns 3 para confirmar ainda, não sei o quê. Então é impressionante ver que, pô, tinha 150, 300%, estão falando de quase 500 LaTeX, 400 LaTeX, então realmente é impressionante. Pessoal, esses assuntos, quando a gente vai falando sobre isso, o Bruno falou de várias tecnologias aqui, agora no final ele largou uma computação quântica. Esses assuntos parecem, e normalmente isso parece conversa de maluco. Só que essa conversa de maluco está cada vez mais próxima. Eu lembro assim, antigamente, se a gente via um filme, aí aquilo parecia muito louco. Só que 20 anos depois, aquilo acontecia, porque o filme ficção científica, aquilo realmente mas demorava 20 anos. Hoje a gente fala de uma tecnologia absurda, incrível, e em 1 ano, 1 ano e meio, ela está acontecendo. Então, aprender sobre essas coisas, mas eu não vou usar inteligência artificial hoje no meu escritório pequeno, tem 4 pessoas, tudo bem, você não precisa utilizar necessariamente inteligência artificial hoje no seu escritório, mas você precisa saber o impacto que isso vai causar no mercado, como que isso vai te afetar, como que isso impacta na tua produtividade, como que daqui a pouco, quando você tiver mais 2, 3 advogados, vai ser legal botar para funcionar uma LaTeX ali que te ajuda com esse processo. Então, entender sobre essas tecnologias, e mais uma vez, não é aprender, pô, o advogado não vai sentar lá, se quiser vai, mas não precisa sentar lá e aprender a digitar código, não é isso. É entender o impacto que a tecnologia traz na vida dele e como ele pode se aproveitar disso. O Cristiano Cruel, que é o nosso mestre, guru, está escrevendo aqui nos comentários aqui no Instagram: os próximos unicórnios do Brasil virão do judiciário e do agro. Eu acredito muito nisso que ele está dizendo, porque onde você tem grandes problemas, tem grandes oportunidades. Pô, o jurídico brasileiro é um problemão, né, Bruno? Pô, quantidade de processo, quantidade de judicialização das coisas, quantidade de... Pô, imagina uma empresa que resolve metade desse negócio, pô, cara, não vale... Ela não vai passar a valer bilhão, não. A gente vai pagar para que ela valha realmente, porque ela vai desburocratizar e melhorar o país como um todo.
Cara, você vê, Júnior, uma coisa que é importante, eu falava isso, cara, o Brasil gastava 2% do PIB, isso ano passado, com esse PIB em queda e com a judicialização aumentando, a gente vai chegar no final do ano gastando 3, 4%. O segundo país que gasta é a Bulgária, então isso é um problema gigante brasileiro que a gente não observa. E eu acho que um ponto que é legal, Júnior, que você falou, por exemplo, do advogado ali, cara, é engraçado o Lotec Conference, que às vezes você vai comunicando com as pessoas, às vezes 6 meses depois a pessoa aparece no teu LinkedIn, no Instagram e fala, cara, te vi lá no Lotec Conference, queria trocar uma ideia. E, cara, uma coisa que eu acho incrível é isso. Às vezes você olha, cara, tem muita coisa. E eu acho que essa audiência da Start, você tem desde a galera que já é fã, que já acompanha, e aí quer se atualizar por ano, e tem as pessoas que têm o primeiro contato. Então, às vezes, uma coisa que, como você falou, parece que muito fora da realidade, isso abre a cabeça. É muito legal ver que as pessoas impactadas ali por um monte de coisa, ele volta. Cara, quantas pessoas falaram, cara, voltei pro meu escritório lá no Acre, cara, voltei lá para Curitiba e mudei minha cabeça, e aí, cara, larguei minha gravata. Então, eu acho que é muito transformador. E esse é o poder da exponencialidade. Porque antes era eu, cara, eu era aquele doidão na rave. Não sei se a galera já viu aquele vídeo que tem o doidão dançando. Cara, daqui a pouco tem a galera. Então, assim, o mercado jurídico ele foi tomado, já estava sendo tomado. Agora, então, cara, parece anacrônica determinadas coisas. Então, eu acho que nunca foi tão rápido e eu acho que vai ser mais rápido ainda. E quem não se conectar com essa inovação, não tiver o acesso em primeira mão, vai estar deslocado e vai ser, infelizmente, atropelado pelos acontecimentos. Então, eu acho que vale mesmo você se conectar em coisas que talvez você não entenda, você ouve a palavra a primeira vez, você vai entrando, né? Eu acho que a inovação tem muito disso, do ambiente, você começar a se conectar com essas novas dinâmicas e isso vai entrando na tua veia e quando você vê, você vira outro profissional, né? Se Deus quiser, eu nunca mais vou botar gravata na minha vida, cara. Os colegas que me perdoem, mas... Eu já falei, eu me formei em Direito, né? E quando eu fiz, pô, ainda bem que eu não me tornei um advogado, porque eu seria um péssimo advogado, eu esqueço horário de live, imagina prazo de processo, né? Mas eu entendi ali, assim, que a escola preparava, de novo, analogia com medicina. A escola me preparava para operar um joelho, mas ela não me preparava para contar para as pessoas que eu operava bem um joelho. E aí eu ia sair dali, a minha preocupação ia ser só, técnica nova para o joelho, bisturi melhor, não sei o que é mais bonito. Mas, efetivamente as pessoas não sabiam que eu era um cara de negócio, não sabiam que eu tenho coisas para contar para as pessoas que eu faço diferente, ou que eu posso fazer muito mais do que operar, eu posso operar 50 joelhos de uma vez só. Né? Então, o advogado ele precisa ser preparado para isso. Né, Isabela? Ainda olhando para outros mercados eles inspiram também a gente, né? O aprendizado hoje ele é muito horizontal. Quando você olha para lá, você vê uma coisa bacana e traz para a tua realidade. Falando das escolas, você tem a Loft, né? Do mercado imobiliário. A Loft do mercado imobiliário, uma startup que em 18 meses se transformou em unicórnio, passou a valer $1 bilhão em 18 meses. Um curso de engenharia leva 4 anos para formar um novo engenheiro. Dá tempo de nascer 2 Loft e meia no tempo de formação de um engenheiro. E provavelmente o engenheiro que está lá aprendendo os fundamentos da engenharia não aprendeu sobre o case de mercado da Loft. E isso é um problema gravíssimo, porque quando ele sair, ele não vai precisar só aplicar a técnica lá, os cálculos, para fazer uma parede ficar de pé. Ele vai ter que entender de negócio, ele vai ter que entender como ele, profissional, vai botar o serviço dele, o trabalho dele, a qualidade do trabalho dele na rua. E é o que o advogado vive nesse exato momento. Como ele pode colocar o trabalho dele na rua, potencializar ainda mais e encontrar os melhores caminhos. Isabela, estamos chegando no final do nosso bate-papo aqui. Reforço para todos vocês que não conseguiram acessar o link ou que estão com algum tipo de dificuldade, podem mandar uma DM aí para a gente, uma mensagem direta aí no link no Instagram. Escreve só Lawtech e a gente devolve para vocês o link daqui a pouquinho. Então, só mandar a mensagem ali que a gente manda para vocês de volta. E, Isabela, para a gente ir encerrando aqui, caminhando para o final. O universo de Lawtech, como a gente viu, está crescendo muito. O que você viu de mais inovador das Lawtechs nos últimos anos, cobrindo esse mercado? Só não vale falar sem processo, porque o Bruno está aqui e vão chamar a gente de clubista.
Eu acho que eu tenho visto várias tecnologias, né? Só um ponto, a gente tem esse dado de 150 a 200, acho que o Bruno tem o melhor esse dado, de startups atualmente, tá? Então, a gente teve esse crescimento de 300%, que agora deu mais ou menos 150 a 200, só para a gente não confundir. Mas eu tenho visto várias tecnologias, eu acho que desde esses softwares que, enfim, automatizam essas tarefas mais repetitivas, uso de inteligência artificial, a gente tem muito a assinatura eletrônica, acho que tem também as tecnologias de segurança, né? Tecnologias de segurança de dados, eu acho que está se tornando cada vez mais relevante nos últimos meses. Acho que eu me lembro são essas as principais, assim, que eu tenho visto que eu acho que as pessoas estão trazendo muita inteligência, né, de dados. Eu acho que a gente fala muito que os dados enfim, o novo petróleo. Então, acho que a empresa que tem essa base, que consegue trabalhar com essa base de dados e informações, ela consegue se tornar muito mais inteligente. E eu acho que esse é o caminho, assim, é o tipo de tecnologia que a gente tem visto muito, enfim, cobrindo as matérias e falando um pouquinho dessas startups. Tanto a Loft, por exemplo, da Loft, eles usam muito inteligência artificial, tanto para fazer as previsões, tanto para trabalhar com os dados, contratos, enfim, e outras tecnologias, mas eu acho que o que eu tenho visto é bastante nesse sentido. Maravilha, Isabela. Bruno, pro advogado, pô, tô vendo aqui as pessoas dizendo aqui, a Elaine disse assim aqui nos comentários, é isso aí, gravata, advogado de gravata nunca mais e mulher de salto bico fino também nunca mais, não sei o quê. Nossa, por favor. Então, realmente, esse movimento, ele traz não só uma repaginação pro mercado, mas traz uma reconstrução do padrão do profissional, né? Não que tirar a gravata, pô, quem gosta de andar bem alinhado, bem vestido, pode fazer isso também, isso aí é mega inovador, não é esse o ponto, mas esse simbolismo significa também uma refazer o profissional, né? O profissional se refazer, não só como tecnologia, mas com a abertura da cabeça, pensamento diferente, explorar coisas novas. Acho que o teu exemplo e o que a gente tem dito aqui é muito também nessa linha, né? Cara, eu acho, Júnior, até para quem quiser, não sei se dá para repostar Starts no meu Instagram lá, Bruno Feigelson, eu postei uma foto esses dias, que é o Harvey, né, o Harvey Specter lá do Suits, que a galera gosta, e ele antes e depois da pandemia. Ele depois da pandemia tá de pijama lá e tal, e eu acho que a galera vai ver, eu acho que é muito isso. Cara, a gente nunca se sentiu tão confortável, assim, eu tô no Rio, cara, quantas pessoas andavam de terno e gravata num calor de 45 graus, uma roupa eslava, não faz o menor sentido e ninguém nunca parou para pensar nisso. Então, assim, uma coisa que você falou, por exemplo, da Loft. Cara, a Loft é uma Lotec em algum nível, porque ela tem escritura toda hora. Essa aí, é isso aí, exatamente. Então, assim, é advogado 2019, advogado 2020, é o que vai ser o próximo, né? Assim, eu espero que a gente possa se vestir. Porque aí eu até postei isso, os amigos meus programadores falaram, pô, programador já é assim, a gente já se veste assim. Cara, você tem que ser eficiente, cara. É o que você falou do médico. O médico tem que curar, o advogado tem que resolver o problema ali do cliente, ajudar nos interesses. Pouco importa como você se veste. Então, acho que a gente está num mundo que, principalmente quando você tem um anteparo da tecnologia, é o teu conteúdo que conta, né? Então, eu estava falando da Loft, por exemplo, cara, é base tecnológica, você compra escritura, é muito mais fácil comprar um imóvel em outros países do mundo. Você vê que eles estão usando assinatura digital, tiveram que mudar uma série de normas. Então, você vê como o direito e a tecnologia jurídica, ela se espalha para todos os segmentos. Você estava falando, por exemplo, de medicina, a telemedicina era uma restrição regulatória do Conselho Regional de Medicina, e isso foi autorizado agora. Então, o direito, ele acaba se espraiando em todos os lugares. Você vê fintech com o Banco Central. Então, a inovação não é só a própria tecnologia, mas o advogado que consiga dar soluções. Então, eu acho que até também comparando com as fintechs, muitas vezes, e assim, eu sei que os colegas não gostam de ouvir, mas muitas vezes as pessoas querem distância do advogado, né? O advogado não tem uma relação. E o que a gente vê, o que as fintechs mudaram e hoje os bancos assumiram isso, todo mundo, que é isso, customer experience, cara, relação com o usuário, você conseguir entregar um trabalho de valor. Então, eu acredito muito nessa advocacia, se reconectando com os clientes, trazendo valor de verdade. E para isso a gente precisa automatizar, precisa ter inteligência, precisa ter insight. Cara, tem que acabar com data vénia e, cara, ser mais linguagem objetiva, entregar resultado e ajudar, porque, cara, enquanto a gente não tiver um jurídico justo e objetivo, a gente vai ter um ambiente de negócios
em um estado muito ruim. Então é importante, assim, o direito é um aspecto muito fundamental da vida humana e a gente precisa oxigenar essa profissão mais do que nunca. Cumpra-se, é só o que eu poderia dizer agora nesse finalzinho aqui. Pessoal, foi muito legal essa live, foi muito legal esse bate-papo com a Isabela, com o Bruno. Falar sobre isso é prazeroso para a gente, porque realmente a gente, sem falsas modéstias, a Startse e a B2L conseguiram impulsionar bastante esse mercado de inovação para o setor jurídico aqui no Brasil, para as Lawtechs. A gente se sente muito orgulhoso disso, mas existe um enorme caminho ainda a ser percorrido. Existem milhões ainda não, mas daqui a pouco vão ser milhões, mas milhares, centenas de milhares de advogados que precisam ouvir essas coisas. Então, se você está nos assistindo, dá um Google Lawtech Conference para encontrar o evento da Startse, manda para os advogados que você conhece, se não quiser vir no evento desse ano, mas bota ele pelo menos para entender e aprender, ver o que está acontecendo, pelo menos ver que existe um movimento de inovação no direito, porque isso realmente faz a profissão evoluir, faz o mercado evoluir, faz as pessoas evoluírem e ajuda sobremaneira o nosso país a evoluir também, tirando a burocracia, a judicialização demais de tudo. Difícil de falar, até as palavras simples dos advogados é difícil de falar, por isso que eu não ia dar certo nesse mercado. Então é muito bom a gente conseguir contribuir com isso tudo, e mandem para mais e mais pessoas. Então, Isabela, muito obrigado pela participação, por ter brilhantado aqui a nossa live com o seu conteúdo. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Estamos chegando o dia do Lawtech Conference, mas em breve nos reencontraremos também pessoalmente para falar mais desse universo. Valeu demais, pessoal, vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Quiserem saber mais sobre o evento, é só procurar no Google Lawtech Conference e a gente se vê de novo em qualquer momento, em qualquer hora nas nossas redes sociais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.